Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo e muito bom dia. Bem-vindo aqui a mais um dia da leitura bíblica em 100 dias. Lembrando que nesta ocasião eu estou lendo a NAA, Nova Almeida Atualizada. Nós estamos hoje, dia 4 de maio de 2022, quarto dia da nossa leitura bíblica. Vamos então focar nossa atenção aqui e ler a palavra de Deus a partir de Gênesis 35, dando sequência então à leitura. Mas antes, eu quero orar por você, orar, porque é momento de ler a palavra de Deus e pedir para que o Espírito Santo nos ajude a compreender bem a palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade também para inscrever, deixar o like, vai ser uma bênção. Pai Celestial, em nome de Jesus, te dou graças, ó Pai, pela vida, pela saúde, por despertarmos nesta manhã, porque o Senhor tem nos dado saúde. Espírito Santo maravilhoso, dai-nos entendimento da Tua santa palavra, faz-nos compreender as Tuas santas escrituras. Fica conosco uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 35 diz assim: Deus disse a Jacó: Levanta-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e todos que estavam com ele: Joguem fora seus deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se, troquem a roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó lhes escondeu debaixo de um carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, que se chama Alon-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, e o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo, multipliquem. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão, a Isaque, darei a você também, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar de onde havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus havia lhe falado, Jacó deu o nome de Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efra, Raquel deu à luz a um filho num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel, que está até o dia de hoje. Então Israel partiu
e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bilá, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Eram 12 filhos de Israel. Ruben, o primogênito, e Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lídia, José, Benjamim, filhos de Raquel, Dan, Naphtali, filhos de Bilá, serva de Raquel, Gad e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhes nasceram em Padã Arã. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manré, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Aveu, e Bezamate, filha de Ismael, irmão de Nebaiote. E Ada teve de Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Bessamate lhe nasceu Reuel. A Olibama lhe nasceu Jeus, Jalão, Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhes nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as mulheres e seus filhos e suas filhas, todas as pessoas da sua casa, seu rebanho, todo o gado, todos os bens, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos edomitas, do monte de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bessamate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú, e os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes foram os filhos de Bessamate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeus, Jolão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes de Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Esses são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes de Naate, Zerá, Samá, Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Bessamate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeú, Jalão e Corá. Esses são os chefes que nasceram de Olibama, filho de Aná, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom. Estes são os seus chefes. São estes os filhos de Seir, o Orreu, morador da terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Orreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Oriomã, irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal: Avã, Maate, Ebal, Sofã, Onã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá, Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizon, Olibama, filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon: Endã, Esbam, Itram, Querã.
São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã, Acã. São estes os filhos de Dizã, Uz e Arã. São estes os chefes dos Orreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer, Dizã. Estes são os chefes dos Orreus na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Bilá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Haddad e em seu lugar reinou Sanlá de Masreca. Morreu Sanlá e em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aqubor. Morreu Baal-Anã, filho de Aqubor, e em seu lugar reinou Abdar. O nome da sua cidade era Paú, e a sua mulher era Metabel, filha de Metrade, filha de Mesaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares, os seus nomes. Os chefes Timná, Alva, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdeel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra que possuíram. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava o rebanho com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da velhice, e mandou fazer para eles uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Eles lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estavam amarrando os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e enquanto os feixes de vocês o rodeavam e inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhes disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, e ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua, 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é este que você teve? Você está querendo dizer que sua mãe, sua mãe, seus irmãos, iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar a você até lá. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora, veja se está bem com os seus irmãos como rebanho, traga-me notícias. Assim enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E um homem encontrou José andando errante pelo caminho e lhe perguntou: o que você está procurando? E ele respondeu: estou procurando meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? E o homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo dele numa dessas cisternas.
diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben disse: Não derrame sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhes façam mal. Rúben disse isso para livrar deles, a fim de tê-los de volta, a fim de levá-lo de volta ao seu pai. Mas logo que José chegou, seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando-se os olhos, viram uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Depois esconderemos da sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e voltou aos seus irmãos e disse: O rapaz não está mais lá. E agora, o que vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue e enviaram a túnicas de mangas compridas ao pai com este recado: Achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco, lamentou o filho durante muitos dias. Todos os filhos e todas as suas filhas vieram para consolá-lo. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Gênesis capítulo 38. Aconteceu por este tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele tomou por mulher e teve relação com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, e Judá deu-lhe o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, a quem lhe deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem deu o nome de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: Tenha relações com a mulher de seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, toda vez que tinha relação com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: Continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: É para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Timná, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: Eis que seu sogro está
a caminho de Timna para tosquiar as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e cobriu-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Venha, quero ter relação com você. Aconteceu que ele não sabia que era sua nora. Ela respondeu: O que você me dá para ter relação comigo? Ele respondeu: Eu mando para você um cabrito, do meu rebanho. Ela perguntou: Você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: Que garantia posso deixar com você? Ela disse: O seu selo, o seu cordão e o cajado que tem na mão. E ele lhe deu os objetos. Teve relação com ela e ela ficou grávida. E Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultural que costuma ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: Aqui não havia nenhuma prostituta cultural. Ele voltou a Judá e disse: Não encontrei a mulher. E, além disso, os homens daquele lugar disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultural. Judá respondeu: Que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venha a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passando quase 3 meses, foram dizer a Judá: Sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: Tragam-na para fora, para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: Eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: Veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, porque não dei Selá, meu filho. Nunca mais teve relação com ela. Aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre, e nasceram. Um pôs a mão para fora. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou pelo fio vermelho, dizendo: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: Como você rompeu a saída? E lhes deram o nome de Perez. Depois nasceu o irmão cuja mão estava com fio vermelho, e lhe deram o nome de Zerá. Gênesis capítulo 39. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor Deus estava com José e veio a ser homem próspero, estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos de tudo o que tinha. Desde que Potifar fez mordomo da casa e encarregado tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte de aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs olhos em José e lhes disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo o que ele tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim.
Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a pecar todo perto dela. Aconteceu, porém, que em um certo dia José entrou na casa para fazer seu serviço e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela pegou pela roupa e disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: Venha, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no seu quarto querendo me levar para a cama. Entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixando a roupa ao meu lado, saiu fugindo para fora. Ele com Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então ele falou segundo as mesmas palavras e disse: O escravo hebreu que você nos trouxe entrou em meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz, gritei. Ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras da sua mulher, que ele lhe disse: Foi assim que o escravo me tratou. Ele ficou irado e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer. O carcereiro não se preocupava com nada, o que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis capítulo 40. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, e o rei do Egito, o faraó, indignou-se contra os seus dois oficiais, e o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda do cárcere onde José estava. E o comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servissem por algum tempo. Estiveram na prisão e os dois sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu os que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com eles no cárcere da casa do seu senhor: Por que vocês estão com cara tristes hoje? E eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem interprete. José lhes disse: Não pertence a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e disse: Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e entreguei a Faraó. Então disse José: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó, e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, eis que 3 cestos de pão branco estava sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: Essa é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves dos céus comerão a sua carne.
no terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu-se dele. Gênesis capítulo 41. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência, gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiram do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e as magras engoliram as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saiu 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: Hoje me lembro das minhas ofensas, quando o Faraó ficou irado com os seus servos e pôs-me na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e o copeiro e o padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos cada um sonho o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: Meu senhor, no meu sonho estava em pé na margem do Nilo, e eis que subi dele 7 vacas gordas e boas de aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subirem, outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias, tão em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoraram as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de que tinham devorado, pois os aspectos dela continuavam ruins como no princípio. Então acordei, depois vi o meu princípio. De... Ah, Então acordei, depois vi em meu sonho 7 espigas, saiu da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de dar a interpretação. Então José respondeu: O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras, feias, que subiram após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer, Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância dessa terra, por causa da fome que seguirá, porque será
grandíssima. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, Faraó deveria escolher um homem ajuizado, sábio, e encarregá-lo a dirigir a terra do Egito. Faraó deve fazer isso por administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do quinto dos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazém. Assim, os mantimentos servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, porque a terra não será destruída pela fome. E o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o anel de seu dedo da mão e pôs no dedo de José, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e o fez subir à sua segunda carruagem e clamaram diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafinate Paneia. Ele deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote em On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura da terra, produziu com abundância. José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos e guardou nas cidades de mantimentos do campo ao redor da cidade. Foi guardado na mesma cidade. Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Enhom. Ao primogênito José se chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim e disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas toda a terra do Egito não havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José, façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu os celeiros, vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. Todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava por todo o mundo. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimento na terra do Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito, vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito, mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: se lhe acontecer algum desastre, então os que iam, entre os que iam, pois para lá foram os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante de José. Quando José viu seus irmãos, os reconheceu, porém não se deu a conhecer.
foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? E responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Então José se lembrou do sonho que teve a respeito deles e disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor, seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles responderam: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Então José lhes disse: é como eu falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês para que busquem o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provados as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não. Juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: faça o seguinte, e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos, e os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das famílias. Tragam-me o seu irmão mais novo, que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos pedia e não lhes damos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rubem respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora, pois, estão vendo que o sangue dele está requerido sobre nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e os algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchesse de cereal o saco e lhes restituísse o dinheiro, cada um no seu saco de cereal, e os suprissem com comida para o caminho. Assim foi feito, e carregando o cereal no caminho, e assim foi feito. E carregando o cereal sobre os jumentos, partiram dali. Quando eles abriu o saco de cereal para dar de comer ao jumento, na estalagem encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e tremeram, e entreolharam-se, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram tudo o que lhe havia acontecido. O homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um já não existe, o outro mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: nisso saberei que vocês são homens honestos. Deixa comigo um dos seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome das casas e vão embora. Mas tragam-me o irmão mais novo, assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês, e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia no saco, cada um deles tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, ele e seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles disse: vocês vão me deixar sem filho. José já foi, Simeão se foi. Agora querem levar Benjamim? Todas as coisas acontecem contra mim. Mas Rubem disse a seu pai: Senhor, pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu
tome conta dele e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: meu filho não irá com vocês, o irmão dele está morto, ele é o único que ficou. Se lhes acontecer algum desastre no caminho, vocês farão descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Gênesis capítulo 43. A fome continuava grandíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinha trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhes disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão meu rosto, e se o outro irmão não vier com vocês, e se o Senhor resolver enviar conosco nosso irmão, iremos comprar mantimentos para o Senhor. Mas se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem nos diz: vocês não verão meu rosto se o irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram este mal, dando saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? E eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e da nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo, vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: traga um outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo e nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os filhinhos, nem nossos filhinhos, ou serei responsável por ele. Na minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não trouxer de volta e não puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivesse demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então faça o seguinte: peguem do mais precioso dessa terra, ponha nos sacos para mantimento e levem presentes a este homem: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirras, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro, devolvam o dinheiro, restituam na boca dos sacos o cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, eu perder os 2 filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro, e Benjamim levantaram-se e foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo o que estes homens comerão comigo ao meio-dia. E fez como José lhes havia ordenado, levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos juramentos. E se aproximaram-se dos administradores da casa, e José lhes falaram à porta e disseram: meu senhor, já tivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas quando chegamos à estalagem, abriu o saco de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs nosso dinheiro no saco de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do pai de vocês, colocou esse tesouro no saco de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água. Eles lavaram os pés, também deu ração aos jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse no meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à casa, trouxeram-lhe para dentro presentes que tinham na mão e se inclinaram até o chão diante dele. E ele lhes perguntou como tinha passado e disse: o pai de vocês, aquele velho a quem me falaram, vai bem? Ainda vive? E responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem, ainda vive. E baixaram a cabeça e inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, o irmão, filho de sua mãe, e disse:
este é o irmão mais novo de vocês, a quem me falaram, e acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar para chorar. Entrou num quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto, saiu, conteve-se e disse: Sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte, a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com eles foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se à frente deles por ordem de idade, desde a mais velho ao mais moço. Eles olharam uns para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, a porção de Benjamim, 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Gênesis capítulo 44. José deu esta ordem ao administrador da sua casa, encheu de mantimento de saco, estes homens trouxeram, quando puderam levar. E ponha o dinheiro em cada um a sua boca de saco de mantimento, e colocou o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estavam claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos saíram da cidade antes que pudessem ter se distanciado. José disse ao administrador da sua casa: Levanta-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram bem com mal? Não é este o copo que bebe o meu senhor, que ele usa para beber água e suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessa? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimentos nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata, ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver um copo, será morto. Nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros fiquem livres. Eles se apressaram, cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando do mais novo. E o copo foi encontrado no saco do mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento, e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Prostraram-se na terra diante dele, e José perguntaram: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer ao meu senhor? Que podemos falar? Como vamos nos justificar? Deus descobriu nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. Homem em cuja mão não foi encontrado o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto com seu pai. Então Judá aproximou-se dele. Meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor, perguntou aos seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? Responderam: meu senhor, temos pai velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe. Seu pai o ama. Então o senhor disse aos seus servos: tragam o jovem para cá, tragam o jovem para que eu veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então o Senhor disse a estes seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, repetimos a ele as palavras do meu Senhor. Nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós
Respondemos: não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem. E se este nosso irmão mais moço não estiver conosco, então nos disse seu servo, nosso pai: você sabe que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado. Até agora não mais ouvi. Se agora vocês me tirarem também da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que este jovem vá conosco, visto que a alma de seu pai está ligada à alma dele, vendo ele que o jovem estava conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura, por porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique no lugar do jovem, como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos, porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver este mal se abatendo sobre o meu pai. Glória a Deus por este dia, por este momento de leitura na palavra do Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado dias na tua presença, dias, Senhor, de meditar, de poder observar a tua palavra. Que não fique apenas, ó Deus, uma leitura, Senhor, mas que estas palavras fiquem fixadas, gravadas em nossos corações, como diz a tua palavra, para gravarmos nas tábuas dos nossos corações. E que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender, a caminhar segundo a luz da tua santa palavra. Fica conosco. Abençoe cada um dos teus filhos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.